paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Nesse vídeo, nosso segundo vídeo sobre escatologia, a gente vai falar de um assunto que acabou pegando todo mundo meio de surpresa, né? Nessa segunda-feira agora, dia 21, a gente ficou sabendo da notícia da morte do Papa Francisco e o líder, né, mundial de toda a Igreja Católica Romana. E junto com a morte dele vem algumas especulações, né, algumas teorias que as pessoas vêm levantando a respeito de se existe alguma ligação entre a morte de um Papa e o surgimento de um próximo e o fim dos tempos. É sobre isso que a gente gostaria de falar um pouquinho rapidamente nesse vídeo aqui. O primeiro motivo das pessoas acharem que o Papa pode ter uma ligação com o fim dos tempos é por causa de uma profecia, de uma suposta profecia lá do tempo medieval, que foi feita por um monge chamado São Malaquias, onde ele teria tido uma visão de todos os papas que haveriam de vir, inclusive até o último papa, né? Que ele chamou inclusive de Papa Pedro II. Esse seria o último papa e ele governaria a Igreja Católica nos tempos finais, nos tempos da grande perseguição, da grande tribulação. De acordo com os cálculos que se faz e pelas frases que ele atribuiu a cada papa, o penúltimo papa dessa lista seria Francisco, seria o Papa Francisco. Então, obviamente, o próximo Papa que virá depois dele, se essa profecia estiver correta, seria o último Papa, antes do fim dos tempos. Por esse motivo, muita gente acredita, né, que pessoas que acreditam nessa profecia desse monge, acreditam que o Papa que está por vir agora depois do Papa Francisco é o último Papa da história e a história está por acabar. Essa primeira profecia a gente nem precisa comentar muito, porque a gente procura comentar mais as palavras que estão na Bíblia, né? E ela é uma profecia, a princípio, como tantas outras. Muitas pessoas já especularam, já profetizaram, já falaram sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos, sobre a ligação entre esse e aquele, tal pessoa e tal líder. E nunca nada aconteceu, nunca deu certo, nunca se confirmou, nem se concretizou nada disso. Então, a respeito dessa primeira profecia, a gente não vai nem fazer muito caso, porque para nós ela é só mais uma de tantas outras de pessoas que tentaram prever algo a respeito do fim dos tempos. Mas vamos ver o que diz a Bíblia, né, sobre o fim dos tempos e se ela tem realmente alguma ligação com a morte do Papa. As pessoas que dizem que a Bíblia aponta para o Papa e para o Papado como sendo um sinal do fim dos tempos, elas se baseiam muito no capítulo 17 do livro de Apocalipse, onde João ele vê uma mulher montada em cima de uma fera. Essa mulher se chama a grande prostituta, que traz muitas abominações, muitas coisas erradas sobre a terra, e que também persegue a igreja, persegue os santos. Ela é identificada no texto como sendo a Babilônia, a grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Mas o que traz certo interesse, o que traz certa conexão para algumas pessoas com o papado e com Roma, está lá no verso 3 e também depois no verso 9, e diz assim: O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, uma besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui, verso 9, aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Veja que o texto fala sobre uma fera que tem 7 cabeças. E essas 7 cabeças, segundo o próprio texto, são 7 montes e também 7 reis. A cidade de Roma, o reino de Roma, é tradicionalmente conhecido como a cidade edificada sobre 7 montes, sobre 7 colinas. Então, muitas pessoas interpretam que o texto, quando fala de 7 montes, está falando de Roma. E quando fala de 7 reis, fala de 7 pessoas governando em Roma. Por isso trazem essa figura, trazem essa interpretação como algo que poderia se cumprir nos papas, no papado. Porque a gente sabe que os papas eles governam a igreja a partir do Vaticano. E que o Vaticano, embora seja um estado independente, ele fica dentro de Roma. Então, na interpretação de algumas pessoas, de algumas linhas, né, que interpretam o Apocalipse, essas 7 montanhas, né, e esses 7 reis seriam 7 papas governando a igreja a partir de Roma.
Mas a partir de quando a gente poderia contar? Porque a Igreja Católica já teve muitos papas, né? A partir de quando nós começaremos a contar? O correto seria contar a partir de 1929, quando o Vaticano se estabeleceu como esse Estado, né? Quando ele passou a ser de fato um Estado, né? Por si só, a partir de 1929. Se nós contamos os papas a partir dessa data, né? O Papa Francisco seria esse sétimo Papa, seria esse sétimo rei, entre aspas, que Apocalipse cita. Portanto, a besta, ou aquele que vai se manifestar como sendo o anticristo no fim dos tempos, que é o oitavo rei que o texto cita, seria o oitavo Papa, ou seja, aquele que há de vir depois do Papa Francisco. Mas essa interpretação, será que ela é correta? A gente pode confiar nela? Ela faz algum sentido ou não faz sentido nenhum? Bom, primeiro a gente sabe que o Apocalipse é um livro cheio de símbolos e cheio de mistérios e é o que mais dá margem para a gente interpretar de muita forma errada. Eu não creio que o Papa ou o Papado tenha alguma ligação com o anticristo escatológico, com o anticristo do fim dos tempos, certo? Embora a gente sabe que a Igreja Católica Romana ela tem muitas doutrinas e muitos ensinamentos que não concordam com a Igreja Protestante, como é o nosso caso, né? Mas acho que não é para tanto a ponto de nós pensarmos no Papa como um anticristo final, como aquele que vai trazer uma perseguição sobre a Igreja. Acho pouco provável. Esse texto não parece citar, né, de fato nenhum Papa ou algo assim, porque se nós pensarmos no que o texto está dizendo que 5 reis eles já foram, né? E um ainda era e outro estava por vir. Parece que naquela época em que João recebeu a revelação, 5 reinos já haviam passado. E se nós pensarmos, né, nos grandes impérios que se levantaram desde que o mundo é mundo, desde que a Bíblia começa a relatar esses impérios, nós temos o Egito, nós temos a Assíria, temos a Babilônia, temos o Império Medo-Persa e temos também a Grécia. Até aqui nós temos 5 reinos. E na época em que João recebe essa revelação, esses 5 reinos já haviam caído e agora Roma é que dominava, como o 6º reino. Então, Roma era o reino que havia naquela época, 5 reinos já haviam passado e agora um reino haveria de vir, esse sim podendo ser o reinado do anticristo. E ele podia ter um 7º rei e também um 8º rei que viria juntamente com ele para ajudá-lo a governar. Eu acredito que essa é uma explicação mais possível de que o reino do anticristo, né, Roma sendo o último grande império sobre a terra, e que esse 8º, esse 7º reino, no caso, que terá esses reis, sendo o último reino que virá no fim dos tempos, o último grande império que virá no fim dos tempos. Acredito que essa explicação faz mais sentido. Para resumir, então, sempre tenha em mente uma coisa que eu aprendi com alguns pastores, com alguns professores, né, estudando fim dos tempos. Deus deixou algumas revelações muito claras, outras não. E essas que não estão tão claras, talvez ele não queira que a gente saiba. Por exemplo, muitas pessoas quiseram prever o fim do mundo quando ia ser. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, então ninguém vai conseguir prever isso. Ninguém vai conseguir saber quando vai acontecer. O Apocalipse ele não foi escrito para nós sabermos quem é o anticristo, mas para nós sabermos que haverá um anticristo. Para nós sabermos quando é a tribulação, o Apocalipse não foi escrito para nós entendermos quando será a tribulação, mas sim que haverá uma. Então tem coisas que Deus quer informar e tem coisas que Ele não quer informar. E Ele nos informou tudo aquilo que é necessário. O Apocalipse é um livro para dizer que o mal vai se levantar uma última vez no fim dos tempos e que ele será vencido e derrotado por Jesus Cristo. Até lá, muitas teorias vão ser levantadas, muita loucura. Talvez alguém até vai acertar em alguns pontos e vai errar em outros, mas é muito difícil que alguém consiga, de fato, prever o que vai acontecer no fim dos tempos, porque Deus não revelou isso com clareza para nós. Então eu creio que a morte do Papa não tem qualquer ligação com o fim dos tempos, não tem qualquer ligação com a profecia de Apocalipse a respeito da mulher montada na besta, não tem qualquer ligação nem mesmo com os 7 reinos e com o 8º rei que está por vir. Eu acredito que isso se refere aos outros impérios da terra, dos quais 5 já haviam passado, Roma ainda estava em vigor e agora um outro império final está por vir, que eu creio ser o império do anticristo. Podemos ter interpretações diferentes, muitas pessoas até melhores, bem mais estudadas que eu, podem pensar diferente, mas acredito que a gente precisa ser mais sóbrio e não ir atrás de toda a teoria que criam cada vez que um evento importante acontece. Quando as coisas vão acontecer e como vão acontecer, realmente detalhe por detalhe,
Isso só Deus sabe. Até lá, se apegue àquele que é vencedor de todas as coisas, que é Jesus Cristo, porque no final a única coisa que conta é se nós vamos estar do lado dele ou não. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.